Boa noite, pessoal. Bom, antes de mais nada, bem-vindos aí ao primeiro Insidecast, né? É a nossa iniciando aí a nossa aventura aí no mundo do podcast para os alunos da Inside, né? Então, muito bem-vindos, antes de mais nada. Eu sou o Lucas Sampaio, os alunos aí que acompanharam essas 4 semanas dessa disciplina já me conhecem, né? Eu sou diretor do Inside, também sou diretor de uma consultoria, a VLRH, e hoje eu estou aqui muito bem acompanhado para discutir um pouquinho de design e estrutura organizacional. A Fernanda Salles, ela é gerente de desenvolvimento de pessoas, gerente de gestão de pessoas, né, da SEB. E aí, Fernanda, tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia, Lucas. Obrigada pelo convite. Estou hoje, né, como gerente de gestão de pessoas da Companhia Energética de Brasília. E a gente vai falar aí um pouquinho da nossa estrutura organizacional, né, e de como que nós criamos uma nova empresa, a nossa recém-criada SEB Iluminação Pública e Serviços, a partir do processo de privatização da SEB Distribuição, que hoje nós conhecemos aí no Distrito Federal como Neoenergia. Essa é uma primeira dúvida que eu acho que a turma tem, porque deve ter gente pensando assim em casa, né? Uai, mas SEB? A SEB não acabou, a SEB privatizou, a conta que chega aqui em casa agora é na energia, não é mais SEB. Conta um pouquinho o que que é a SEB hoje em dia, o que que se transformou, como que isso aconteceu. Acho que essa história é bem interessante. Eu sei que você teve uma participação ativa nesse processo aí também, eu acho que essa parte da história é bem bacana. Vamos lá, Lucas, então. A SEB não acabou, a Existe. SEB existe. Nós somos um grupo de empresas, nós temos as nossas empresas coligadas, controladas. A empresa que nós vendemos, né, a SEB vendeu para a Neoenergia, foi a parte da distribuição de energia elétrica para a Neoenergia. Nós temos hoje aí a Companhia Energética de Brasília, a SEB Lajeado, a SEB Geração, que é a nossa usina do Paranoá, que inclusive a gente está fazendo aí agora, quem morar próximo aí à usina do Paranoá sabe que a gente está fazendo troca das grades, ali no final de semana a gente está atrapalhando o trânsito, mas por uma boa causa. Segurança. Segurança. Nós temos aí a SEB Participações, a SEB Gás, né? E a nossa recém-criada SEB Iluminação Pública, que é um dos motivos pelos quais a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre estrutura organizacional. E depois eu vou falar um pouquinho da reestruturação organizacional da Companhia Energética de Brasília. A SEB Hold, nesse SEB caso, né? Holding, a SEB Holding. Muito bem, então deixa eu só ver se eu entendi aqui para alinhar com a turma, né. Então a SEB, salvo engano, são 7 empresas, né? Holding, Iluminação Pública, Lajeado, Par, Geração, SEB Gás. Nós temos ainda algumas coligadas aí, Corumbá São 3. 6 e tinha a CBD, que era o que Isso, todo mundo conhecia, né? isso. A SEB Distribuição, que hoje é Neoenergia, que a sua conta de luz chega verdinha na sua casa, é Neoenergia. É. Mas nós estamos ainda com a questão do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal. Todo ele é público, todo ele dentro da SEB Iluminação Pública, que é uma empresa criada em 2021. Legal, ou seja, o que a Neoenergia comprou é o direito de distribuir energia para casa das pessoas, para as empresas, Uhum. né? Esse é o trabalho da Neoenergia, mas a parte da iluminação pública, aquele poste de energia que está ali na rua, que todo mundo está vendo aqui em Brasília, ele ainda é SEB, em resumo, né? Isso, ele é nosso. Ele é SEB e muito bom a gente entender isso, porque a partir do entendimento do seu negócio, né, quando você consegue dimensionar o que faz a tua companhia, é muito mais fácil você chegar na construção de uma estrutura organizacional. Perfeito, perfeito. Tem um autor que a turma estudou aí durante o curso, que ele costuma falar o seguinte: a estrutura organizacional, ela é a ponte entre a estratégia de uma organização, né, e os seus processos, né. Então essa ponte entre os processos e a estratégia é a estrutura organizacional. E naturalmente, entender a missão, aí vamos lembrar da aulinha aí, né, pessoal? Valores, missão, objetivos organizacionais. Opa, celular, sem estar no silencioso não pode, né, desculpa aí, pessoal. Então, retomando, né, missão, visão, valores e objetivos, estratégicos, né, são as principais formas de exprimir uma estratégia, né, isso aqui que você está comentando, ou seja, a razão de ser da instituição, ou seja,
A SEBPES, a razão de ser dela, a sua missão é tomar conta da iluminação pública da cidade de Brasília, né. Em resumo é isso, né. Então pra que a gente possa discutir a estrutura organizacional, é fundamental entender essa primeira parte, né. Perfeito. O que que acontece? Nós temos ali a nossa missão, nossa visão, nossos valores, nós temos as estratégias organizacionais e a partir disso a gente precisa fazer acontecer a companhia, né. E a empresa é feita de pessoas. Tudo bem. E onde que essas pessoas vão ficar? Nas nossas caixinhas. E que caixinhas são essas? As caixinhas que nós vamos fazer a partir do nosso design empresarial, a partir da nossa criação da nossa estrutura organizacional. E aí, assim, a gente teve um desafio imenso ali, né, porque a gente estava saindo de um cenário de uma empresa onde eu tinha aproximadamente 900 empregados, passando para um cenário de aproximadamente 90 empregados. Caramba. Eu tinha uma empresa que era a SEB Distribuição, onde ela tinha vários departamentos. Trabalhando um pouquinho ali dentro da sua estrutura organizacional, você tinha ali nível de diretorias, superintendências, gerências, coordenações, chefes de departamento, supervisores, quando a gente ia para a área operacional, e a gente se deparou agora com um novo modelo de negócio, né, focado ali realmente, em no máximo 3 níveis de hierarquia. Então, foi um desafio muito grande você fazer uma estrutura organizacional, para uma empresa que ia prestar um serviço do tamanho, da magnitude que tem o Distrito Federal, com a redução do poder hierárquico, para você conseguir alocar seu capital humano. Então foi bem desafiador e a gente vai falar aí, eu acredito quanto tempo que a gente tem para falar? Aqui o horário é livre, é o que você achar que vale a pena, mas 23h59 ainda é hoje, né? é isso aí. Fernanda, antes da gente entrar nisso, queria voltar rebobinar um pouquinho a fita e escutar um pouquinho a tua experiência com o RH, o como que você virou porque, hoje você é gerente, né, lá na SEB Holding, né, mas antes uma dessas caixinhas de superintendência que tinha lá Era atrás, minha. era sua, né. E aí você não quer contar um pouquinho a sua experiência, como que você chegou? Você é uma executiva de gestão de pessoas, reconhecida na cidade, que ocupou uma posição aí importante de uma das grandes empresas na cidade, mas queria escutar um pouquinho como é que foi essa trilha, porque os alunos aí, a turma que quer saber de gestão de pessoas, com certeza quer trilhar caminhos assim como o seu, né. Você quer Então, falar um pouquinho a respeito disso também? vamos lá, falo sim. Só fazendo um adendo, pra gente falar dessa última movimentação que eu fiz, que foi da caixinha de superintendente da SEB Holding para a caixinha de gerente de gestão de pessoas da SEB Holding, foi um segundo processo que nós fizemos, que é um processo de reestruturação organizacional, Massa. tá. Então a gente tem aí 2 momentos importantes pra gente tratar. O primeiro momento trata-se da criação da estrutura organizacional da SEB Iluminação Pública, uma empresa subsidiária da Companhia Energética de Brasília. E um segundo momento, uma reestruturação, ou seja, vamos trocar o pneu com o carro andando, tá, uma reestruturação da Companhia Energética de Brasília, e um dos motivos dessa reestruturação foi justamente a inclusão de uma nova empresa na prestação de serviço no Distrito Federal, Legal, legal. tá. Aqui eu queria pausar que eu quero Calma, voltar ni isso é a isso. deixa Isso é o pra gente adendo. isso é não, essa é a deixa pra gente voltar a falar de estrutura organizacional. Lá no final que é essa reestruturação, mas vamos falar um pouquinho da sua carreira. Como que Então, começou? Vamos voltar um pouquinho. como você mesmo fala, fica calma. Fica Espera calma. aí, fica calma, agora vamos lá, vamos voltar na Fernanda. Eu trabalho com RH em Brasília, tem que falar quantos anos? Só se você se sentir à vontade. Ah, 21 anos. Bastante gente no RH, hein. Ficou bastante tempo aí. Passei também por bastante gente, bastante empresa. É, com certeza. Trabalhei em alguns segmentos aí importantes. Trabalhei no segmento de varejo farmacêutico, que foi a minha grande escola. Trabalhei no segmento público, trabalhei no segmento educacional, trabalhei no segmento de clube, segmento clubístico, que também é a menina dos meus olhos. Prestação de serviço é muito bom quando você Legal. trabalha com a prestação de serviço.
Todos esses lugares os quais eu passei, eu trabalhei dentro da área de recursos humanos generalista, tá. Comecei lá no iniciozinho, né, como a porta de entrada na área de RH, para mim foi departamento pessoal. Ah, e eu acho que é de muita gente, hein? De DP? Eu acho. Então, hoje eles não fazem mais isso, mas eu apontava folha de ponto manual, tá. Então eu sei Na fazer cálculo na caneta. caneta, eu sei fazer cálculo de hora extra até hoje. Enfim, comecei no departamento pessoal, trabalhei na parte de auxiliar, assistente, né, fui promovida a analista, enfim. Já tive outras movimentações, dentro da mesma empresa, mas também convites para ir para outras Como é que foi empresas. que você chegou no RH? Você começou como estagiária, você começou em outro lugar? Auxiliar. Você entrou como auxiliar, você deixou currículo, distribuiu, procurou emprego, como é que foi esse iniciozinho, assim, pra começar É tudo? engraçado porque eu sou historiadora, né. É, eu sei. Então, vamos contar uma historinha? Vamos nessa. É, então, trabalhei, né, muito tempo na área administrativa, como Aham. todo mundo, sabe aquela coisa do auxiliar administrativo? Bem isso. Formei, falei: "Agora eu vou dar aula, né, agora eu quero ser professora, agora eu vou dar aula". E mais uma vez nenhuma porta se abriu para mim, Você tá dando nenhuma aula agora. escola Você tá de no história. você tá num podcast de uma faculdade. Não, mas eu não dei aula de história, né. Ah, tá. E Tudo eu bem. se você me perguntar agora também, mais de 20 anos, eu confesso que eu não lembro mais nem como é que funcionava o sistema feudal. Boa. Nunca nenhuma porta se abriu para mim, e aí eu tive uma empresa a qual eu comecei a trabalhar ali como assistente administrativo de departamento pessoal, ele falou: "Olha, vem", e eu comecei a aprender com eles como funcionava o processo mesmo ali, o modus operandi, né, eu não tinha a menor noção do que era planejamento estratégico, do que era estrutura organizacional, eu sabia que eu queria trabalhar e eu sabia que eu gostava de falar com pessoas, trabalhar com pessoas, e aí eu comecei a aprender, e aí Sempre gostou de gente. sempre gostei de gente, bastante comunicativa, correndo atrás, Legal. né, vendo como as pessoas faziam e perguntava: "Me ensina como é que é, eu quero aprender". Enfim, trabalhei bastante tempo nessa área de DP, depois eu migrei para um convite, eu consegui um convite dentro da mesma empresa para trabalhar na área de treinamento e desenvolvimento, então aí eu comecei a entrar dentro da área de gestão de pessoas, que a gente diz muito no ambiente organizacional. "Você trabalha com recursos humanos?" Aí todo mundo fala: "É, trabalho". DP ou RH? Essa é a pergunta clássica. Clássica. DP ou RH? Não, porque se for DP, você faz aquele serviço chato, maçante, operacional, de folha de pagamento, rotineiro, admissão, benefício, folha, desligamento, ou você trabalha com RH, que é a parte linda, né? Recrutamento e Recrutamento e seleção, seleção, treinamento, treinamento e desenvolvimento, salário, salários, né, então ali cargos. endomarketing, cargos, né, pesquisa de clima, você está ali, você tá trabalhando o quê, né. Então aquela parte linda, Aham. que todo mundo acha lindo, né, ou seja, você Lúdica. lúdica, que também tem as suas, né, as suas limitações, como todo ambiente corporativo tem. E aí Claro. eu comecei, trabalhar nessa área de treinamento e desenvolvimento, depois, fui convidada a trabalhar em outras áreas, então eu passei por todos os sistemas de sobre todos os subsistemas da área de recursos humanos, gestão de pessoas, incluindo departamento pessoal, Bacana. tá. E cheguei na Companhia Energética de Brasília em 2019, Você já entrou lá como superintendente, já entrei não? como superintendente. Já era executiva e tal? Já, eu vinha, do segmento educacional. Uhum, Fui para lá, na verdade, para tocar esse projeto, né, uhum. fui a um convite para tocar esse projeto, da Companhia Energética de Brasília, que até então era um projeto, de abertura de capital. Perfeito. E aí depois ele se tornou um projeto, mais audacioso, que foi a privatização da SEB Distribuição. Projeto Lá super ambicioso, diga-se super, de passagem. É só pra turma que não lembra aí o que que é, ou às vezes não sabe o que que é abertura de capital, né, isso. é quando a empresa vai se financiar com o seu próprio, com as suas ações, né, com o seu próprio suas próprias cotas, né, ela vende parte das suas cotas, né, aqui no Brasil, no caso, na B3, né, é quem faz isso no Brasil, então você pode vender uma parte da sua empresa e você gera caixa com esse dinheiro,
e você consegue utilizar esse dinheiro para outras coisas. No caso da SEB, foi o governo do Distrito Federal que utilizou esse dinheiro para, enfim, fazer benesses, construir coisas na cidade, né? É, a gente não posso nem. O Essa é a horário. tese da história, né? O horário e o período não permite. Mas a Mas abertura de capital é isso que você quer dizer. Ou seja, você isso. A entrou. gente ia vender ações, né, da empresa, e as pessoas iam comprar e entrar dinheiro no caixa da empresa e a gente ia ter dinheiro para movimentar a empresa. Perfeito. Mas essa não era a minha parte como RH. Mas era importante eu, como superintendente da área de recursos humanos e tocando esse projeto, eu entender do negócio da minha companhia, Mas do negócio da minha empresa. essa é a parte da estratégia. Isso. E aí aqui fica uma dica para todo mundo que quer trabalhar com gestão de pessoas. Gente, se vocês, assim, eu acho que o maior pecado que eu vejo a maioria dos meus clientes, agora falando de consultoria de velho, né, que vocês sabem que eu faço esse tipo de atividade. O maior pecado que eu vejo os meus clientes cometerem é não entender exatamente isso aqui que a Fernanda está falando, ou seja, entender o contexto, a estratégia, o que está acontecendo naquele momento com aquela empresa, porque os recursos humanos, na verdade, pessoal, eles são uma ferramenta, né? Eu acho que é a ferramenta mais importante que a empresa tem, tá? É a ferramenta mais importante, são as suas pessoas, né? Mas, porém, não é uma ferramenta, é um martelo, é uma chave, é algo que serve para algo. Então, se você não sabe o objetivo estratégico, o objetivo maior, a visão dessa empresa, a razão de ser, a sua missão, o que ela está se propondo a fazer e como, se você não tem essa consciência, você não vai conseguir utilizar os subsistemas de gestão de pessoas para conseguir. É aquela velha história do gato da Alice, né? Aquela máxima do gato da Alice, né? Que todo consultor adora essa, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então tem que saber para onde quer ir. Isso, né? e eu te digo mais, isso de fato te faz um profissional mais estratégico, porque ação de qualidade de vida, e aí só entrando, fazendo mais um outro adendo, a gente vai fazer vários aqui, que você me conhece, que eu vou e volto no assunto, a gente mistura, mas eu acho que a gente tem que ser muito sinérgico e tudo nosso tem que ser muito cinético o tempo inteiro. Perfeito. Ações de qualidade de vida, elas só geram engajamento, ela só tem um retorno positivo para a organização e ela só é comprada a ideia pela auto-administração da tua companhia quando ela é alinhada aos propósitos da organização. Porque Perfeito. fazer qualquer ação de qualidade de vida, todo mundo faz. Fazer um cartãozinho de Dia dos Pais, fazer um cartãozinho de Dia das Mães, fazer um cartãozinho de endomarketing agora do Outubro Rosa. Laboral, né? Botar a galera para alugar. Fazer uma ginástica laboral ali, toda sexta-feira vamos lá, galera. Vacininha. Todo mundo faz. E qual o propósito daquilo ali? Será que os teus colaboradores estão fazendo porque eles entenderam do negócio, eles entenderam o que eles têm que fazer? Ou eles estão ali tocando o sininho, se ele não tocar o sininho 2 vezes por semana, o chefe dele já vai olhar para a cara dele assim e falar: ih, acho que eu vou passar no RH, vou pedir substituição. Aquela pessoa não está comprando a cultura da empresa. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar. O RH tem que ter esse olhar realmente de tocar essas ações de forma estratégica. Voltando. O famoso RH estratégico, o pessoal fala pra caramba e que aplica-se muito pouco, né? Isso. Ações isoladas não geram engajamento. E para chegar a um nível de executivo, é impossível. Se você não entender de estratégia, você não chega. Ninguém vai te colocar ali se você não entender o que é a estratégia. Isso aí, pessoal, é por isso que a primeira unidade que a gente discutiu em sala de aula era só planejamento estratégico, era só falando sobre estratégia. Né? Agora, eu te faço uma pergunta, Lu. Por favor. Que eu já ouvi várias vezes. A gente vai discutir essa resposta hoje aqui. Mais uma vez, um adendo na nossa estrutura organizacional, mas ela é muito importante para a gente entender até mesmo como a gente vai construir uma estrutura organizacional. Claro. Tá? Fernanda, mas eu não sei o que acontece na estratégia da companhia ou de qualquer outra empresa. As decisões são tocadas ali em cima, no nível de diretoria, no nível da nossa auto-administração. A gente aqui embaixo não fica sabendo o que está acontecendo. A gente não tem poder na cadeira de sentar ali e opinar na mesa da diretoria. Como que eu vou saber da estratégia da companhia se eu não sou convocado, se eu não sou consultado, se eu não estou ali participando das tomadas de decisões? Como que eu vou fazer isso?
Isso é a pergunta mais clássica, eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo está se fazendo, uma pergunta que eu fiz durante muito tempo na minha vida, mas a gente vai discutir isso aí um pouquinho, porque se a gente Claro. não souber dessa parte, você não vai conseguir construir estrutura organizacional nenhuma. Nenhum. Nem nenhum outro subsistema de gestão de pessoas, né. Nenhum. Então, ou seja, o que Nem que entregar cartãozinho, tá? infelizmente muitos, alto executivos, né, diretores, presidentes, às vezes eles não vão, digamos assim, perder o tempo deles chegando para cada uma das pessoas ou criando formas de mostrar detalhes da estratégia. A pessoa tem que ser Votação no Google proativa. Forms não dá, né? Exatamente. A pessoa tem que ser proativa na busca dessa estratégia. E aí os alunos do Insight eu acho que já sabem como é que faz isso, tem que buscar lá missão, visão, valores, ou seja, Plano de negócios, documentos de governança da companhia, né, das empresas, as publicações, as isso, informações que são passadas, principalmente se a sua empresa for uma empresa de capital aberto, uma empresa de SA. Então, assim, exato. fica a dica. Para quem ainda não entendeu o que é empresa de capital aberto, se no nome da empresa no final tem SA, você vai entender que é uma empresa de capital aberto. É isso aí. Então, obviamente é obrigação do gestor, né, da qualquer colaborador da empresa, mas acho que do RH é fundamental isso, buscar essas informações, né, e essas formas de expressão da estratégia, digerir aquilo, e aí sim, uma vez que você tem dúvida naquilo, não entendeu o que está acontecendo, aí sim procurar o diretor, procurar alguém para conversar a respeito disso, tirar dúvidas, entender qual é o propósito daquela empresa para que você consiga desenhar cada um dos subsistemas posteriores, sem dúvida. Na vida real, dentro da empresa, isso é muito importante. Mais importante é a gente buscar as pessoas certas. Então a gente busca realmente os nossos líderes, né, e a gente busca realmente a autoadministração. Por quê? Porque se você buscar a rádio corredor, eu quero saber qual que é a empresa que não tem uma rádio corredor. Você pode ter uma empresa com 5 colaboradores, uma empresa com 5.000 colaboradores. A rádio corredor ela existe em qualquer uma. Então, é para a gente ter muito cuidado, principalmente a equipe de RH, o pessoal da área de gestão de pessoas, pessoal da área de gestão de pessoas, a gente não trabalha em cima de rádio corredor. O RH, Perfeito. ele tem o papel de receber as informações da rádio corredor, mas ele filtra tudo isso, tá? Para que a gente não vá construir uma estrutura organizacional ou trabalhar numa reestruturação organizacional ou ainda trabalhar qualquer ação pautada em cima de rádio corredor. Aí tem vários nomes, rádio corredor, É, é rádio co- peão news. aqui na disciplina a gente chamou de comunicação informal, né? Opa, Essa daí tá lá que uma lindo. das questões da estrutura organizacional, essa questão da comunicação, né? O conceito é esse? Comunicação É um informal? tipo de comunicação informal, né. Tá, na E prática é a rádio aí, na corredor. prática, é a rádio corredor que o RH tem a obrigação de mapear, conhecer, Sim, saber quem é que gera esses burburinhos, né, e, claro, fazer os ajustes necessários, corrigir a informação, porque geralmente essa rádio corredor cai num telefone sem fio, a informação começa A, termina Z, né, então a informação é distorcida no meio do caminho e cabe ao RH, obviamente, estar colhendo essa informação, corrigindo e divulgando através dos meios de comunicação formais, nesse caso, aí sim, como você falou, não trabalha com a informal, né, tem que trabalhar com a formal, e-mails, divulgando essas informações para corrigir essas questões. Então muito bacana, Fernanda. Mas me diz uma coisa, aí você chegou na SEB então, e aí você tinha, esse desafio no momento da privatização da companhia, de criar uma estrutura organizacional, dentre outros desafios, como a aula que é de estrutura, a gente vai falar de estrutura, que eu sei que você teve muitos outros. Assim, uma experiência muito bacana a gente, escutar a história da Fernanda, mas hoje aqui a gente vai se limitar ao assunto da matéria. Então, e você tinha que criar a SEB-Ps, ou seja, aconteceu um processo que a gente chama, em administração de cisão, né. sim. Ou seja, você tinha uma companhia grande, que era a SEB Distribuição, todo mundo quem é de Brasília conhece, até quem não é de Brasília conhece. Houve uma cisão é o quê, gente? Você tira um pedaço dessa pessoa jurídica, né. Você tira um pedacinho, guarda esse pedacinho, transforma esse pedacinho, né, ou seja, estrutura esse pedacinho que virou a SEB-Ps, né, Isso. esse É pedaço. importante trazer para os nossos Alunos alunos e também quem quer ser aluno, porque isso isso. aqui é divulgado aberto na internet. O que é esse pedacinho? Esse pedacinho são
bens patrimoniais, esse pedacinho são bens intelectuais e a nossa força de trabalho. Perfeito. Tá? Então, por quê? Nós tivemos nessa cisão parcial, foi uma cisão parcial, nós tínhamos alguns bens que foram cindidos para a nova companhia, ela não começou do zero, tá? Foi feito todo um estudo, todo um trabalho com uma consultoria para que se fizesse, né, o levantamento desses ativos, né, para a gente saber o que ia ser cindido, o que não ia ser cindido, o que ficaria ainda de posse da SEB Distribuição, o que ficaria de posse da SEB Iluminação Pública, né, até mesmo para a gente conseguir precificar e fazer o levantamento desse valor que tinha ficado na SEB Distribuição para a gente jogar o lance mínimo na B3 no dia do leilão, no dia da privatização da companhia de fato. Né? Então, para a gente chegar a um valor mínimo de quanto que ela valia aquela companhia, a gente aquele tinha pedação, aquele né? pedação. Porque ficou um pedaço menor, né? Isso. Ficou uns 10% da empresa ali, mais ou menos. Olha, na parte de pessoal, sim. Foi, né? Pessoal foi. E aí eu não consigo te trazer agora, porque também não é a minha expertise. Eu acho que eu tinha muito ali, muito trabalho. A minha parte era mais com o pessoal. A sua perspectiva é gente aqui. Vamos falar de gente. Estamos falando de gente, tá, pessoal? Só para deixar claro. Tem outras perspectivas financeiras, os ativos da companhia. Os ativos mobiliários. Não é o caso aqui. E aí, na parte de gente, sim. Na parte de gente, a gente trouxe aí aproximadamente 10% do quadro. A gente trouxe 10% do quadro. Para o nosso novo negócio, que na verdade não era um novo negócio, ele já existia dentro da Companhia Energética de Brasília, mas ele foi transferido para uma nova empresa, com pessoas que vinham de um outro negócio, né, um outro plano de negócio, uma cultura organizacional. Uma outra estratégia. Numa outra estratégia, numa outra estrutura organizacional, no outro modus operandi da companhia. E elas vinham com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento para uma nova empresa a qual elas não sabiam como funcionava. Eles não conheciam o nosso negócio. Eles não sabiam como funcionava a SEB Iluminação Pública. E aí agora vem a pergunta importante. Como é que você fez para departamentalizar, ou seja, criar as unidades organizacionais dessa nova empresa? Porque ficou um pedaço. Você tinha um pedaço, você tinha uma empresa grandona, você tinha um pedaço dela, você criou uma outra estratégia para esse pedacinho aqui, né? Que não é um pedacinho tão pequenininho, é um pedaço bem interessante, inclusive, mas é uma empresa ainda importante para a cidade, grande, fundamental, está prestando um serviço muito importante para a nossa cidade. Mas é porque antes era um gigante, né? Antes era um naviozão gigantesco. Isso. E agora é uma coisa grande, digamos assim, né? E aí, como que você faz para pegar esse pedaço que sobrou, transformar em estratégia que o presidente, os diretores definiram, o governador e tal, o que seria essa empresa, qual seria a razão de ser, a missão, a visão, os propósitos dessa nova instituição, e aí cair no colo da Fernanda isso daí para departamentalizar isso, criar essa estrutura organizacional dessa nova empresa. A empresa está aqui na mão. A empresa está aqui na mão, Fernanda. Essa daqui é a nossa empresa e agora a gente precisa fazer ela acontecer. Né? Como é que nós vamos fazer? Primeiro que nós desenhamos, a gente fez o trabalho de benchmark com demais empresas similares, porque a gente não tinha naquele momento ali, realmente ele aconteceu no momento da Covid, a gente estava, foi dentro do processo da Covid de teletrabalho que nós estávamos, então realmente estava todo mundo, né? A gente não conseguia fazer muito benchmark, a gente fez benchmark com outras empresas. Deixa eu só fazer um parênteses do que é benchmarking. Caso alguém não saiba o que é benchmarking, né, pessoal? Benchmark é quando você procura no mercado referências para você desenvolver o trabalho que você está fazendo. Nesse caso de estrutura organizacional, seria pegar empresas análogas, as CBPs no caso, e dentro dessas empresas análogas, avaliar a estrutura organizacional que essas empresas estão usando e tentar trazer as melhores práticas que você observar ali no mercado, tentar trazer essa realidade para dentro do trabalho que você está realizando, né? Isso. Então tem benchmarking de qualquer coisa, benchmarking de vendas, de marketing, de RH, enfim, tem benchmarking de basicamente qualquer coisa, mas basicamente, gente, é pesquisar as melhores práticas, né? Para que você possa trazê-las e não reinventar a roda, né?
Aprender com os outros, Então, em resumo é isso. eu não precisava reinventar uma roda, a gente tinha É que isso criar aí. uma nova empresa a partir de uma empresa já existente. Nós sabíamos como funcionava o nosso negócio, então nós tínhamos ali nossos direcionamentos estratégicos, todos eles. A gente desenhou realmente, de fato, quais eram as principais áreas, quais eram os principais departamentos, na verdade, que a gente precisava ter para aquela empresa funcionar. Então nós começamos a fazer esse desenho dessa criação dessas áreas, né, desse organograma, eu vou colocar aí, eu tô tentando trazer aqui uma linguagem mais educacional, né, então Não, a fala gente com as suas palavras mesmo, a turma tem que se a acostumar gente com... trazer realmente, a gente fazer propostas de desenhos de organograma de como que iria funcionar essa empresa, né. E aí, a partir disso aí, a gente ia trazer ali a descrição das atividades de cada área, o que cada área de fato ia fazer, como que ia acontecer, como que ia ser essa coisa, essa sinergia, né, e a gente conseguir entender o que ia acontecer ali de fato. E por último, a gente pensar quem seriam as pessoas que estariam ali. Mas primeiro a gente desenhou de fato ali, quais eram as principais atividades, o que a empresa precisava ter para acontecer. Então, Perfeito, então, só para começar, eu comecei com o RH, tá brincadeira. só trazendo aqui para a turma, então, ou seja, para criar cada unidade organizacional, você tentou entender primeiro o serviço que tem que acontecer, né? Isso. E você aglutina esses serviços, né, por afinidade, né? Você Sim. concatena esses serviços, então, ou seja, como que cria o RH, né? Tem que fazer gestão do clima, gestão das carreiras, gestão do salário, tudo isso atividades de Todas RH. as atividades de RH junto, é isso. Mas a gente estava primeiro com os documentos, os nossos documentos estratégicos, né? Enfim, plano de negócio, criação da empresa, nossa missão, visão e valores, enfim, todos eles. Nós tínhamos ali as atividades que a gente precisava fazer, o que a empresa precisava fazer para acontecer. Você precisava ter um contas a pagar, você precisava ter um contas a receber, você precisa ter uma conciliação financeira, Compras. você precisa ter uma área contábil, você precisa ter uma área fiscal, você precisa ter uma área que faça acompanhamento dos seus processos regulatórios, no meu caso, uma empresa de energia, você precisa ter um processo de auditoria, você precisa ter um jurídico. Então, depois que você levantou todas essas atividades, e aí de fato a gente não sabia quais a gente ia ter de fato na empresa, ou que muitas empresas fazem hoje, né, que não foi o caso da SEB, mas muitas fazem, é terceirizar o seu serviço, né, porque é muito comum, às vezes eu falo, eu vou fazer aqui uma estrutura organizacional de uma empresa de telecomunicações, mas eu não vou ter um departamento jurídico, eu não vou ter uma consultoria jurídica, eu não vou ter uma coordenação jurídica. Eu vou contratar um assistente jurídico e ele vai fazer o reporte para uma empresa terceirizada. Eu vou contratar um escritório de advocacia que vai trabalhar para mim. Então, você não precisa criar aquela área, né? Ter aquela caixinha no seu organograma. Você precisa ter a descrição da atividade e você pode muito bem realocar aquele colaborador com aquela atividade, né? Dentro de um departamento administrativo, maior, né? Com atendimento escopo a maior, cliente, né? Com escopo maior, tá? Então, assim, voltando um pouquinho no caso da SEB, primeiro, Legal. nós definimos quais eram as atividades que nós teríamos dentro da companhia. E aí, muito importante, 2 níveis que nós separamos ali, tá? Que são as atividades de nível de back-office, tá? O que seriam isso? As atividades de administrativo, de escritório. Então, a gente definiu que nós teríamos ali uma área administrativa, uma área financeira, uma área contábil, uma área de gestão de pessoas, uma área jurídica, uma área de auditoria interna. Nós teríamos ali quantas diretorias nós teríamos, né? O que viria abaixo dessas diretorias. E nós definimos a nossa equipe operacional, o que seria o nosso coração operacional, né? O que seria, de fato, o serviço da iluminação pública. Áreas fim e áreas meio, né? Isso. O nome da empresa é SEB Iluminação Pública. Então, o que faz a iluminação pública? Você precisa manutenção da sua rede, você precisa projetar novas redes, novos espaços, novas implementações de iluminação pública. Beleza. Então, já tenho 2 áreas aqui, 2 atividades. Essas atividades... Atividades fim essas, né? Que é a finalidade, a razão de ser, né? Elas podem ser aglutinadas?
elas são muito pesadas, elas não são pesadas, a gente consegue departamentalizar essas 2 atividades, né. Qual o ganho que a companhia tem, fazendo a aglutinação dessas 2 atividades ou realmente descentralizando e criando e dando autonomia, mais autonomia para essas 2 atividades. Então, a gente fez esse estudo também, e aí nessa área operacional específica, nós definimos que a companhia teria um maior ganho, a companhia teria ali maior fluidez nos seus processos, né, a gente teria um ganho em escala ali, tanto de pessoal quanto dos nossos projetos, se a gente conseguisse descentralizar essas 2 atividades. Então nós criamos ali uma área de projetos e uma área de manutenção, né, então começou a nascer algumas caixinhas Os ali. departamentos começaram a Iam nascer. começar a crescer os departamentos. E aí, de fato, Que depois que a legal. gente foi começando a fazer isso, a gente foi dando nomes a esses departamentos, né? A gente foi ali vendo. E aí, realmente, níveis de hierarquia, né? Vamos pensar aqui em nível de hierarquia e de grau de responsabilidade dessas atividades e dos líderes que vão estar acompanhando e gerindo tanto a equipe quanto esses processos aqui. Então, você tem alguns procedimentos que a gente faz interno de análise, eu não sei se os seus alunos estão já dentro né, dessa matéria, ou se conseguiram aprofundar nisso aí, mas onde você consegue ali mensurar o grau de responsabilidade daquelas atividades. E aí, quando você consegue mensurar esse grau dessas responsabilidades, você consegue trazer qual é o nível de liderança que você vai ter ali. É o nível de supervisão? É o nível de chefe de departamento? É o nível de coordenação? É o nível de gerência? É o nível de direção? Então, conforme esse grau de responsabilidade dessas atividades, a gente conseguiu criar essas novas caixinhas, e são as caixinhas das lideranças. E assim, sucessivamente, até Ou seja, apresentar a proposta para a companhia. ou seja, você avaliou a complexidade das tarefas, né? Sim. Você avaliou o nível de senioridade desses colaboradores e do gestor que ali estava, porque vale Das lembrar. atividades. Por agora, só nas atividades. A gente não está falando de gente ainda. De início, só o que a empresa precisa. Depois Eu olha não pras tinha nome de pessoas. ninguém. Isso. Perfeito. A gente não tinha nome de ninguém, porque a gente nem sabia, na verdade, quem estaria Quem ia vindo a sentando CBD para CBPs, Isso, a gente estava tocando um outro processo da área de gestão de pessoas, que era o processo de recrutamento interno. Então, era um processo seletivo interno, simplificado, a partir dos empregados que já eram concursados, né? Da antiga SEB Distribuição. Então, a gente estava tocando esses 2 processos simultaneamente. Não, maravilhoso. Gente, eu espero que vocês estejam conseguindo fazer um link entre tudo que a gente conversou nas nossas aulas síncronas, o que vocês estudaram aí no AVA, e o que a Fernanda está trazendo, porque assim, é rigorosamente indo na mesma linha, né? Então é muito bacana vocês perceberem que realmente o que vocês estudaram, o que vocês aprenderam, é algo prático, né? Não é assim aquela história de vamos pegar aqui só o livrinho. Antes aqui a gente estava até conversando antes de ir pro ar, gente, a Fernanda estava até brincando aqui, ela falando assim, olha, para você criar uma estrutura organizacional bem feita é difícil, você só ler um livro e partir para a prática, não vai dar muito certo, Não dá, né? não. Não dá mesmo. Não é por aí, né? Não consigo abrir o meu livro de cabeceira aqui e falar, peraí, então olhando aqui para o meu livro agora, não, eu tive que respirar a empresa, eu realmente respirei, entrei dentro dos processos, dos documentos, das pessoas também, inclusive, ainda que eu não tivesse o nome das pessoas, mas eu precisava entender o que elas faziam e quem eram aquelas pessoas e no clima da empresa e tudo, realmente mergulhar e viver aquela empresa. Sabe aquela coisa do dono? Pois é. Sabe que assim, o dono do seu negócio é mais ou menos isso. É trazer para você esse sentimento, para você conseguir internalizar e como que eu vou te colocar? Aquele sentimento de entender o que você precisa entregar. Uhum. E eu lembro que nós fizemos, acho que 3 propostas. Nesse primeiro momento, Nesse né? primeiro momento de organização, de esse estrutura. primeiro organograma O primeiro, de criação. Para fazer a cisão, para fazer a privatização, né? Isso, para fazer. Depois a gente foi vendo que nasciam outras necessidades. Então, assim, é meio que uma obra. É meio que você vai construir uma casa. Forma, né? O negócio vai tomando forma, entendeu? Então,
a gente fez ali, né, 3 propostas, e a primeira, e aí a gente via e falava: "Olha, mas a gente está esquecendo, e a gente precisa tocar esse projeto, a gente precisa incluir esse outro", no dia a dia, na prática, e a gente trazia muito para nossa realidade do dia a dia, e a gente fazia muito comparativo com o que acontecia na SEB-D, que a gente chama de Uhum. SEB-D, tá. E a distribuição. D, a distribuição. Afinada. Isso, afinada. E aí a gente olhava, muito para D e falava: "Cara, mas a D, quando acontece esse processo, ela recorre a essa área aqui". E a gente entendia, mas vamos supor, quando acontecia um problema de queda de energia, alguma coisa nesse sentido, eles iam para a área de atendimento ao cliente. E eu não tinha uma área de atendimento ao cliente na minha estrutura. Na estrutura nova. Na estrutura nova, da Da SEB IPs. E aí como é que resolve? Mas eu também não vou ter queda de energia para atendimento ao cliente. Mas eu vou ter, sabe o quê? Eu vou ter comunicação com a sociedade com relação à iluminação pública. Porque quem é que vai trazer para mim a necessidade do Distrito Federal? Né? É a população. E qual é o canal que eu vou ter de contato com a minha população se eu não tenho mais ali a minha central de atendimento ao cliente, que recebia tudo, que era o meu tudão? Então, a gente teve, sim, que criar uma outra área, que aí a gente criou a nossa ouvidoria, né? Não só com viés de ouvidoria, mas uma coisa mais... Atendimento ao público. Atendimento ao público, e a gente criou o nosso canal ali para a questão de iluminação pública. Ou seja, tem um poste aqui que não está funcionando, Cara, alguém derrubou um poste aqui. Isso, caiu a luz na rua inteira, caiu um poste. Então, assim, a gente precisava ter esse contato com a nossa sociedade. Não só isso, mas a gente precisava também, assim... Cara, aqui na minha quadra não tem poste, tá difícil, a criminalidade está alta. O que a SEB pode fazer para ajudar a gente aqui? Então, a gente precisava de ter, de fato, um contato, né, ainda com o cidadão do Distrito Federal. Então, a gente criou essa ouvidoria, a gente criou esse outro canal de comunicação, mas veja que a gente criou uma área de ouvidoria, mas a gente não criou uma área de atendimento ao cliente. Nós criamos um canal. É porque a empresa, não é uma caixinha. A empresa diminuiu, A empresa diminuiu, mas você tem que ter bom senso, senão você teria o quê? Uma empresa do tamanho de um elefante branco? Não dá para sair de quase 1.000 funcionários para praticamente 100 funcionários. E mantendo a mesma estrutura organizacional. Não eu não vou ter os mesmos serviços, eu não tenho a mesma prestação de serviço. Você tem que enxugar em algum lugar. Você tem que enxugar. Perfeito. Né? Então, a gente foi fazendo ali as nossas adequações à nova realidade. E muito desafiador, porque a nova realidade era nova realidade para todo mundo. Né? Então, como que a gente ia saber se o negócio realmente, de fato, ia dar certo? Né? Dentro desse novo modus operandi, muita coisa que a gente usava e que a gente tinha de base era da SEB Distribuição. Né? Então, a gente teve que aprender a caminhar, agora só com a SEB IPs, uma nova empresa, um bebê. Muito bem. E foi bem isso. E aí, eu imagino que vocês selecionaram um desses organogramas, preencheram a estrutura bonitinho. Sim, aprovamos na nossa alta administração, né? Submetemos. Como é que é o processo de aprovação? Não, foi só eu sozinha. Eu criei, eu aprovei, capaz, né? A gente faz a criação, faz os estudos, né? Teve uma equipe trabalhando conosco durante esse processo, né? Ninguém faz nada sozinho, então a gente teve uma equipe trabalhando aí conosco, inclusive uma equipe externa, justamente para a gente trazer mais transparência, para a gente trazer ali a questão de interesses, né? De conflito de interesses ali, enfim, trazer mais celeridade, né? E garantir realmente ali as boas práticas, as boas práticas, enfim. E aí o preenchimento da estrutura, suponho que lá na cada caixinha, finalidade, todas, competências organizacionais. Além de cada caixa, as finalidades. A gente fez a descrição das atividades de cada área. A descrição das atividades de cada área, tá? E tendo muito cuidado de ter sinergia dentro de todo o organograma, porque não adianta eu escrever e a gente colocar ali que a equipe do contas a pagar vai ficar
responsável por recebimento das notas fiscais, lançamento no sistema, se o gestor não tem a competência, a atividade de supervisionar isso e de garantir que isso aconteça, ou que ele não seja envolvido em algum momento nesse processo. Então, é muito sinérgico a construção de tudo isso. Muito legal. Cara, eu sou vidrado nisso, né, eu sou suspeito, eu sou apaixonado nesse assunto de estrutura organizacional. Eu acho que ele tem uma capacidade de mostrar a essência das empresas, né. Você saber avaliar bem um organograma e uma coisa que acontece muito nas empresas, né, às vezes uma pessoa que trabalha numa área não sabe o que acontece na outra, um desconhecimento total, né, aquela visão sistêmica simplesmente não acontece, né. E isso aí, às vezes, por falta de interesse dessas pessoas, porque muitas empresas têm a sua estrutura organizacional pronta, basta pedir ao RH, entrar na intranet, ler e entender o que que os outros fazem, né. Então isso daí eu acho que é muito legal. Mas, aí você comentou que montou essa estrutura organizacional, nasceu essa BPES, aprovou, implantou, mas teve uma reestruturação, Não, né. calma. Então, Calma, vamos por partes. tô pulando? Tá pulando, você tá Então pulando volta partes. aí, Não, volta espera aí, aí. não vamos perder nada. Não vou perder nada. E o pior que eu estava dizendo com você que era o seguinte, Hum. você estava aqui para mim: "Ah, mas aí eu vou ficar muito na teoria". Eu falei: "Não, mas a gente vai quebrar isso, né. A gente vai quebrar, vou trazer um pouquinho da prática". Aí agora você tá avançando e eu tô aqui: "Espera aí, vamos falar, tem que falar de conceito?". Hum. Uma coisa importante que eu queria colocar aqui para você, Lucas, o que que a gente fez? A gente também teve a preocupação de colocar cada área, a nomenclatura a qual correspondia as atividades ali, tá. Perfeito. E nós mantivemos e enxugamos, na verdade a gente manteve o padrão das nomenclaturas, tá, e nós enxugamos, fizemos um enxugamento muito grande com relação à quantidade, de nomenclaturas e de Unidades organizacionais. também, isso. Antes da gente chegar na parte da reestruturação, a gente aprovou o organograma, a gente aprovou a estrutura organizacional, e eu te comentei que, paralelamente, a gente estava tocando processo seletivo interno simplificado. Perfeito. Onde nós tivemos nesse processo seletivo interno, que foi um processo amplamente discutido, validado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo próprio sindicato, foi um processo extremamente objetivo, técnico, porque você está trazendo ali questões de empregados públicos, então você tem que manter ali, né, toda aquela questão. Nós não entramos dentro de análise comportamental, isso que fique muito claro, porque se a gente entrasse na questão comportamental, a gente teria ali questões subjetivas a serem discutidas. E por que isso? Primeiro que a gente tinha que tratar a questão da isonomia, tá? Segundo, porque a gente tinha uma estrutura organizacional extremamente enxuta, e a gente não tinha como comportar e garantir que 100% dos nossos empregados que fossem transferidos para a nova estrutura mantivessem nos seus cargos a qual eles ocupavam naquele momento, tá? Então eu não conseguia manter que um coordenador da SEB Distribuição continuasse a ser um coordenador na SEB Iluminação Pública, e talvez aquela caixinha dele não existisse mais, né? Então a gente teve todo esse cuidado também. E aí tocamos o processo seletivo interno simplificado com o resultado desse processo seletivo, o resultado dos empregados que foram transferidos, né, que foram aproveitados na SEB Iluminação Pública. Aí sim, nós começamos a fazer o trabalho de análise curricular desses nossos empregados, e aí nós começamos a desenhar de fato as pessoas nas suas caixinhas, né, para que a gente soubesse ali de fato quem que ia sentar em qual posição, quem tinha as melhores competências, não só técnicas, mas principalmente as competências comportamentais, para sentar nas caixinhas de liderança. Então, esse foi um segundo trabalho que nós fizemos, antes de fato, apertar o dedo no botão do start da SEB Iluminação Pública em 2 de março de 2021. Legal, então foi uma questão de entender os serviços, entender as competências,
depois observar dentro do quadro as pessoas que melhor se adequavam a cada local e começar a popular essas unidades Isso. organizacionais, né? Então, a gente fez isso. Adorei esse popular, né, a gente começou a dar vida, de fato, à empresa, e uma coisa bacana é que a empresa, ela começou junta, todo mundo no mesmo dia. Ela deu seu start no dia 2 de março de 2021. No dia 2 de março de 2021, saiu aquela relação de portarias, né, dizendo: "Olha, você vai sentar, você vai ocupar tal posição, você vai trabalhar em tal área, você vai ficar aqui", assim. Então a gente teve esse trabalho e foi uma coisa muito bacana. E paralelo a isso, não que seja o tema da matéria, mas você ainda teve que fazer um trabalho, como você comentou, de mudança de cargo, de Isso. reavaliação dessa situação que, gente, o buraco aí é um pouquinho mais Mas embaixo do que a não, calma, estrutura. porque ainda tem questão você está falando do plano de carreira e salário. Isso. Teve. Teve. Ainda teve mais essa, né? Teve. Que geralmente o plano de carreira e salário ele está super atrelado à estrutura, né? A estrutura é o que prepara, o que pavimenta para o plano, né? Isso, mas aí a gente tem 2 cenários. E aí trazendo um pouquinho não só para a história da SEB, mas para o cenário corporativo em geral. A gente tem uma particularidade enquanto empresa pública Uhum. que nós fizemos, e na verdade, nós fizemos a proposição para a administração e foi aprovada no novo plano de cargo, carreira e salário da companhia, né, da SEB-IPs, o qual nós fizemos a adequação de nomenclatura dos cargos sem alteração. Por quê? Porque nós temos ali uma particularidade de empregados públicos que não podem mudar de cargo. Ele só muda de cargo mediante novo concurso público, tá? Então, neste caso, eu tive ali, vou trazer um exemplo. Nós criamos no plano de cargo, carreira e salário, o cargo de... Antes era ASA, que nós chamávamos assistente... Não sei o que, assistente... Alguma coisa administrativa, era o ASA. Uhum. Aí ele agora passou a ser um assistente administrativo de fato. Mas são nomenclaturas que elas se equiparam. Elas se equiparam tanto na nomenclatura quanto na CBO. Perfeito, Tá? importante. E quanto na descrição das atividades. Nós criamos ali a carreira do profissional de nível superior. Tá? Então ali eu tinha o administrador, o economista, eu tinha a carreira do contador, eu tinha a carreira do, vamos lá, economista, administrador, Advogado. contador, advogado. Eu não queria entrar muito na questão do advogado, não, por causa do saber, mas... Engenheiro foi uma coisa à parte. Engenheiro tem que ser a parte sempre, né? Isso. Mas nós tínhamos essas carreiras e nós aglutinamos essas carreiras. E aí nós fizemos a carreira do profissional de nível superior, para que ele, de fato, seguisse na mesma progressão, carreira, na mesma né? carreira, para que ele tivesse a mesma progressão funcional. Lembrando que todos eles concursados de nível superior. Ninguém era do nível superior, mudou para o nível médio, ninguém que era advogado foi para economista, ninguém que era economista foi para assistente administrativo. Isso não pode. Isso não pode, tá? Já na empresa privada, você até consegue fazer desde que você promova esse empregado. Então, você tem um outro desenho ali de adequação do seu plano de carreira e salário, do empregado ao plano de carreira e salário, tá? No caso específico da SEB, eu não conseguia, não posso fazer isso, tá? Não pude fazer isso. Que a turma é toda concursada. Toda concursada. Se fosse uma empresa privada, de novo, numa empresa privada, eu conseguiria, no momento de uma implantação de um plano de carreira e salário, eu conseguiria promover o empregado, nível médio, que tem a certificação como administrador, que tem as condições técnicas e comportamental para assumir uma nova posição dentro da companhia, né, e que aquele cargo estivesse disponível e constando no plano de carreira e salário. Aí, ok. Tá? Mas não é o nosso caso. Voltando para a nossa estrutura. E aí botou para rodar, então, né? Implantou isso tudo. Sim. Aprovou. Aprovamos.
Convocamos os empregados. Deu certo, todo mundo que era em Brasília sabe que a gente saiu daquela luz laranjinha para luz branca, agora de LED. Opa! Né? A coisa aconteceu. Aconteceu. A razão de ser da empresa, ou seja, a missão da empresa vem sendo cumprida. Vem sendo cumprida. Quem anda em Brasília percebe isso, né? Tá realmente caminhando isso daí. Acho que a instituição tá super de parabéns, assim, realmente faz um papel até de redução da criminalidade, essa questão da iluminação. Sim, a gente tem até inclusive um trabalho junto com a Secretaria de Segurança Pública, né? A questão do mapeamento desses... A gente tem esse trabalho de mapeamento desses pontos sensíveis, né, em Brasília. Criminalidade. Para levar a iluminação mais adequada para esses pontos, né? Isso. E aí, legal. E aí, depois disso, como que continua essa historinha aí? Vamos lá. E aí, enfim, nós tivemos aí, a empresa começou a funcionar em 2 de março de 2021. As pessoas foram tomando forma, as pessoas foram, né, se adequando à sua nova realidade, se adequando ao novo negócio, né, entendendo como funcionava. A gente tem aí a gente teve um desafio muito grande da cultura, né, organizacional, porque aquele famoso, lá na CBD a gente fazia assim, agora aqui na CBPs a gente não faz mais assim, porque a forma com que a empresa administra os seus processos é um pouco diferente, não é muito, porque a gente não é a empresa do mesmo segmento e tudo, mas é um pouco diferente, a gente não tem mais a quantidade de áreas e de serviços que a gente tinha antes, então realmente a gente teve esse choque cultural, mas eu acredito que a gente conseguiu atravessar bem, né? A gente está atravessando ainda esse momento, né? Vamos dizer que a gente está com 1 ano e 9 meses, de março para cá, faz as continhas. É uma empresa bebê ainda. É um bebê, é um bebê. E eu sempre brinco que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, e aí você trabalhar numa empresa, né? Criar uma empresa bebê, fazer ela começar a andar bebê, com uma cultura que já vem há 50 anos. Uma cultura vovô. Uma cultura vovô. Aí a gente tem aí um choque de gerações. A gente tem uma cultura baby boomers. É isso aí. Com uma empresa com uma visão totalmente millennial. Então, você tem um choque cultural grandíssimo aí, né? É isso mesmo, né? O presidente da SEB, o governador, eu sei que eles têm essa visão muito... Arrojada, arrojada pra caramba, né? Os caras querem botar o negócio para funcionar mesmo, né? Você quer mais água, Fernanda? Ah, eu quero. Eu falo pouco, né? A água é vida. Nesse podcast aqui, ao contrário do que a gente vê nos outros podcasts aí, aqui não tem bebida alcoólica em cima da mesa, apesar de ser véspera de feriado, né? Mas... Mas enfim, vamos ficar na aguinha mesmo. Te interrompi. Então, conta aí. Bom, a CBPs começou a andar, e aí nós começamos a enxergar algumas outras necessidades, não só na IPs, mas na companhia energética. E aí o nosso negócio, ele começou a tomar forma, os nossos direcionamentos... Companhia energética é a SEB Holding. SEB Holding. Então, que é a mãe de todas aquelas 6 que ficaram. IPs, Holding, né? Na verdade, 5 que ficaram. Isso, vamos lá para o nosso desenho de novo da estrutura. Holding, IPs. Então, a CBPs começou a funcionar em 2 de março. Bacana. E aí nós sentimos necessidade de adequar a holding à sua nova realidade também. Você concorda comigo que a holding ela foi impactada pelo processo de cisão e pelo processo de privatização, que ela deixou de ter uma empresa grande que ela tinha, que era a SEB Distribuição, e ela agora passou a ter uma empresa menor, que é a SEB Iluminação Pública. Então, os processos da holding também tiveram que passar por uma reestruturação. E aí a gente... Uma coisa é uma empresa ser holding, para quem não sabe, gente... Uma holding pura, né? Empresas holdings, elas são empresas que são donas de empresas, entre aspas, né? Ou seja, são empresas que elas têm a propriedade de outras, né? Então, se você antes tinha uma empresa gigantesca debaixo de uma holding, que era a SEB Distribuição, e agora você tem uma empresa bem menor que a CBPs, e outras empresas, as outras empresas, inclusive, começam a equilibrar, até em termos de volume, de certa forma, né? Então, as necessidades, a estratégia da SEB Holding muda. Muda, então. E aí,
Vamos voltar lá para o início do que a gente estava falando? Que horas são agora? Agora são 8 8 horas. horas? Então, 7 horas. A gente estava falando sobre o quê? Sobre adequar a nossa estrutura Só para organizacional. encaixar o tempo, acho que a gente pode ficar aí mais uma meia horinha com a turma, porque senão Só? hoje é véspera de feriado, eu não quero detonar a galera. Então tá bom. 15 minutinhos? Então beleza, vamos lá. Mentira, sério? Então, olha Beleza. só. Lá no início, Aham. a gente estava falando sobre o quê? Que quando a gente teve uma mudança do plano de negócio, uma mudança da estratégia da companhia, tudo isso desencadeou para a gente fazer uma estrutura organizacional. Perfeito. Então, você acabou de tocar né? A holding também teve a sua mudança do seu negócio, do seu plano de negócio, né, das suas estratégias. E aí, consequentemente, no modelo cascata, o que a holding precisou fazer? Eu te pergunto agora. Pergunta que vale 10 mil reais. A holding precisou fazer a sua reestruturação. Com certeza. Tá? Então, nós fizemos realmente um levantamento das nossas necessidades, e aí eu vou trazer para você né, o que a gente trouxe de necessidade da empresa enquanto holding, o que a gente em holding precisava se adequar para que o nosso negócio conseguisse atingir ali a nova, aglutinasse ali, né, e recebesse, contemplasse a SEB Iluminação Pública e as nossas estratégias de negócio que foram desenhadas para mais 4, 5 anos. Então, findado esse projeto da estruturação da SEB-IPs, nós iniciamos o processo de reestruturação da SEB Holding. E aí é bacana, porque essa a gente teve que literalmente fazer com a empresa em movimento. E isso. A outra você fez antes da empresa nascer. Isso. Agora... Antes dela nascer, a gente idealizou a empresa, a gente, né, acompanhou. Na verdade, assim, eu me sinto um pouco mãe da SEBPs, né? Eu sinto dúvida. assim que eu geri a SEBPs, eu, mãe de 3, né? Então eu geri a SEBPs, agora mãe de 4. SEBPs, né? Minha filha mais nova. A gente geriu, a gente entendeu ali, a gente acompanhou. É claro que a gente não tô falando de 9 meses, tá? A gente não teve esse tempo. Por quase 9 dias ou 9 semanas. Então, né? a gente pode pular essa parte do tempo? Baita de um desafio aí, com certeza. A gente pula a parte do tempo, porque a gente sabe que quando a gente está estudando, e eu até hoje estudo, tá? Fundamental, hein, gente? Sim, fundamental. até hoje eu estudo. Não pode parar de estudar nunca. Eu também estudo. Tô cansada, mas até hoje eu ainda estudo. Constantemente. A gente sabe que a gente precisa de tempo, né, para trazer as propostas, para fazer as coisas acontecerem. Só que na prática, nos livros é lindo, né? Na prática não tem. Que tempo? Você tem que tocar, você tem que fazer, você tem que entregar, você tem 10 outras demandas juntas, você tem que aprender a priorizar quais são as suas demandas e fazer acontecer. Bom, na Companhia Energética de Brasília, na SEB Holding, nós fizemos a reestruturação da empresa com ela funcionando, em pleno funcionamento. Então, nós fizemos realmente o levantamento das nossas necessidades enquanto empresa, fizemos adequação da mesma forma ali, né, das nossas áreas, nós implementamos novas áreas dentro da Companhia Energética de Brasília, da SEB Holding, e nós descentralizamos algumas outras, então a gente fez esse estudo. Exemplo, a minha área mesmo aí, vou chegar de novo onde a gente, lá no início a gente falou, por que hoje eu sou gerente de gestão de pessoas. Eu tinha na minha estrutura ali uma superintendência administrativa e de gestão de pessoas, porque a SEB Holding antes ela tinha um modelo de negócio que dava para você compactar essas duas áreas. Né? A holding hoje, assumindo o papel que ela tem dentro das demais empresas do grupo, né? E trazendo para si algumas responsabilidades que antes, inclusive, eram tocadas pela SEB Distribuição e que nós repassamos uma parte dessa atividade para IPs, ficou no limbo, grande parte. Então, de fato, a gente entendeu que a minha estrutura, né? Vou trazer da minha estrutura, era uma mega estrutura, e a gente precisava, de alguma forma, descentralizar essas duas áreas para que elas realmente caminhassem de forma mais autônomas e que a gente trouxesse mais celeridade aos nossos processos, tá? Tudo isso a gente fez também pautado num processo de auditoria que foi feito dentro da companhia, onde a gente viu ali a questão até mesmo de níveis de responsabilidades, de política de alçada, enfim, teve todo um trabalho que a gente fez ali em cima
dessas descentralizações dessas atividades. O porquê, né? Sempre tem um porquê por trás daquilo. Eu uso muito porquê. Eu acho eu como uma historiadora na essência de formação, né? Só de formação, mas eu uso muito porquê. Eu acho que esse perfil investigativo é bacana da gente trazer. Então, eu trouxe muito essa questão do meu perfil investigativo, do porquê que isso está acontecendo e aonde que isso vai impactar lá na frente. Então, são 2 perguntas que eu sempre trago. Por que isso aqui está acontecendo e aonde que isso aqui vai impactar? Porque eu consigo trabalhar a minha visão crítica e analítica e talvez até um pouco mais estratégica do negócio. Com certeza. Então, só para entender, você tinha lá uma caixinha, uma superintendência administrativa de gestão de pessoas. E aí, só para o pessoal entender, explica um pouquinho, assim, 2 ou 3 coisas que acontecem na caixinha administrativa, 2 ou 3 coisas que acontecem na gestão de pessoas que antes estava junto e agora está separado. Bom, vamos lá. Eu, enquanto superintendente administrativo de gestão de pessoas, eu cuidava tanto da parte de patrimônio da companhia, bens móveis, aluguel, limpeza, todos os contratos da companhia, a parte de contratos da companhia, né, a parte de mobiliário, né, de bens patrimoniais e também da parte de suprimentos da companhia. Por quê? Foi o que eu te falei. A parte de iluminação pública, antes da criação das CBPs, ela ficava com a holding. Então, a questão das lâmpadas, o estoque de lâmpadas ficava com a holding. Né? Então, a gente tinha esse papel lá dentro da holding. Então, a gente tinha essas atividades na área administrativa, tá? Legal. Na área de gestão de pessoas, eu continuo como estou. E o que acontece, basicamente, então, mas a gente teve aí, na área de gestão de pessoas, uma diferença na quantidade e na visão dos processos, tá? Enquanto a área de gestão de pessoas da SEB Holding, antes da criação das CBPs, a holding ela só cuidava da holding e das demais SEBinhas, que a gente chama de SEBinhas. SEB Par, SEB Lajeado, SEB Geração, e um pouquinho da SEB Gás, bem pouquinho mesmo. A gente não entra nos processos da Gás, tá? Então, a gente tinha mais esse cuidado na área de gestão de pessoas ali, entre a holding e as demais SEBinhas. A SEB Distribuição, porque ela era muito grande. Então, ela tinha todos os seus processos da área de gestão muito bem definidos. Bom, a gente era a empresa que tinha 900 empregados, né? Ela funcionava sozinha, na verdade, ela não precisava da holding para funcionar esses processos de gestão de pessoas, né? Os processos operacionais mesmo. Com a saída da SEB Distribuição e a gente trazendo esses projetos para a holding, de fato, a holding começou a ter um papel mais estratégico na área de gestão de pessoas. Então, nós conseguimos isso. Então, nós conseguimos, de fato, trazer para que a área de gestão de pessoas da holding desenvolva suas ações a nível de grupo. Você consegue entender que a gente teve que qualificar, quantificar e trazer uma visão mais estratégica para as nossas ações enquanto gestão de pessoas? Que antes elas eram ações mais voltadas para as estratégias que aconteciam dentro da distribuição e hoje elas estão... A estratégia da área de gestão de pessoas veio para dentro da holding. Então, a gente conseguiu separar essas 2 áreas. Eu tenho ali agora a área administrativa, tocando realmente, de fato, esses processos, e internalizando também a área de contratos e licitações, que é a parte de licitação numa empresa pública, ela é muito forte. E pesada pra caramba, super especializada, né? Glória a Deus, sai da minha mão. E olha um conceito que é importante que a gente discutiu bastante, tá, gente? Especialização, lembre-se, departamentalização tem tudo a ver com especialização. Ótimo, porque eu não era nem especialista na área de licitação, então foi ótimo, perfeito. Mas tinha gente ali para fazer isso. Tinha, mas a caneta, pela política de alçada, o grau de responsabilidade, a caneta fica... Né? É o CPF de quem que responde, né? Então, então glória a Deus. Obrigada, auditor. Obrigada, companhia, por entender. O desabafo pessoal aqui. RH tem disso também, desabafa. Gente, todo mundo vem desabafar no RH, ué. O RH vai desabafar com quem? Me fala. Com o mundo, com a população. Não dá, né? No podcast. No podcast. A gente fica logo no YouTube, todo tudo mundo. Aberto. Tudo aberto. RH é desse jeito, não tem porta, ele recebe, ele é aberto. Demais, né? Até não tá no YouTube. Legal. O que acontece? Nós fizemos dessa forma, tá? Conseguimos separar e a gente
descentralizou algumas áreas, a gente internalizou dentro da Hold outras atividades, as quais não estavam ainda contempladas dentro da Hold, e a gente tocou esse processo de reestruturação. E aí, nesse momento específico, a gente identificou que as atividades que a área está tocando seriam atividades a níveis gerenciais, não atividades de superintendência. A atividade do dia a dia mesmo, o grau de complexidade, o poder da caneta, né? Então, a gente entendeu que, nesse momento, a gente conseguiria alinhar essa nomenclatura a, de fato, essas atividades. Então, a gente conseguiu trazer essa modernização aí dessa nomenclatura, né? E aí, hoje, a gente trabalha com a questão da gerência, não com a superintendência. Tem um conceito que a gente estudou na disciplina que chama intervalo de controle, né? Que é, ou seja, a quantidade de pessoas que um gestor consegue tomar conta, né? A quantidade de pessoas que um gestor pode fazer gestão, né? Você falou para mim que não ia falar de conceito. Você falou para mim que a gente ia levar um bate-papo aqui, não ia trazer conceito, era na prática, que o conceito eles já entenderam. Meninos, já entenderam o conceito, né? Falei para mim, por favor. Já aprenderam já isso? Aprenderam o conceito. O conceito você não tem que ficar lendo, decorando. O conceito ele é na prática. Você vai vivenciando ele. Quando você sentir, já foi. Internaliza, tá? né? Internaliza que vai. Eu só acho que você tem que ficar um pouquinho mais perto do microfone, talvez, que eu não sei se o som tá saindo pra galera quando você vira pra lá. É porque eu me empolguei, olhei pra eles. Então, bem. vamos lá. Muito bem, mas continua, te interrompi. Bom, não era isso. Você falou para mim que não ia falar de conceito, eu acabei te interrompendo, a gente perdeu o fio da meada e vida que segue. E vida que segue. Mas quando você divide uma superintendência em duas gerências, você também divide essa questão da quantidade de pessoas que está debaixo do gestor diminui, né? Em tese, né? Sim. Então, ou seja, o nível de complexidade dessa gestão também diminui, né? É isso que você estava comentando. Sim, sim. Primeiro as caixinhas, depois das pessoas, tá? Perfeito. Então, a gente fez esse trabalho, realmente, de fato. Não precisava mais manter o número de pessoas que eu tinha na equipe, não justificava, porque aquelas atividades não estavam mais comigo, claro. Né? Então, a gente fez essa transferência, o que eu chamo dentro da companhia de movimentação. Então, eu faço movimentação de pessoas, cada empresa chama de uma forma diferente. Eu já escutei empresas dizer que, eu tô com o meu xadrez de gente. Eu falei, xadrez? Como assim? Você joga xadrez? né? Então, xadrez de gente, movimentação funcional, movimentação de pessoas, né? E aí você vai, transferência de empregados, cada empresa chama de uma forma diferente, mas nós fizemos a nossa movimentação de pessoal. Legal, legal. Não, bacana. Eu acho que a gente já está caminhando aqui por isso. Você quer aprofundar um pouquinho mais algum detalhe? Você quer entrar mais algum detalhe? Não, eu queria saber se o pessoal que está assistindo aí tem alguma pergunta, se a gente consegue ver alguma coisa. Eu estou premendo o olho aqui para dar uma olhada na tela. Esqueci o óculos. Tô ali, muito bacana, vários comentários. Tem alguém falando ali, ó. Tem uma Fernanda embaixo, Fernanda J, S, opa, é isso. A gente consegue, tem alguma pergunta? Se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer conhecer um pouco a empresa, se vocês quiserem, a gente pode marcar, não sei como é que tá aí, como que funciona a Inside, no sentido de conhecer mesmo. Legal, legal. Os comentários ali estão bem bacanas. Bom, gente, eu acho que a gente vai caminhando para o encerramento. Eu quero agradecer, assim... Véspera de feriado, né? Véspera de feriado. Obrigada, galera, pela presença de vocês, viu? Porque eu, no lugar de vocês, eu estaria aqui também. Com certeza. Bom, Fernando, antes de mais nada, olha, eu quero agradecer, assim, a super gentileza de você ter vindo numa véspera de feriado. Podia estar tomando uma cervejinha agora, mas está aqui com a gente fazendo o podcast. Agradeço demais a sua gentileza. Sempre uma pessoa assim, nota 1000, né? Em diversos aspectos, sempre apoiou aí todos os nossos pedidos e tal. Então, mais obrigado demais pela presença. E, turma, você quer dar uma mensagenzinha final? Não, eu só queria agradecer. Obrigada. Desculpa, falei muito. Falei demais, gente, mas eu sempre falo muito mesmo. Eu acho que a gente que trabalha no RH, a gente que trabalha com gente, se a gente não gostar de gente e não trabalhar pra gente, esquece, muda de carreira, tá? Você tá no lugar errado. Então, eu amo falar, amo me colocar aqui à disposição para vocês, a hora que vocês precisarem. Tamo junto, hashtag tamo junto. É isso aí. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar o meu LinkedIn à disposição, o pessoal pode perguntar, eu respondo, eu atendo.
E é isso, e estamos juntos. Eu espero que a gente conversar sobre outros projetos também, né? Com Pra gente certeza. trazer um pouquinho aí de educação corporativa, né? Fica aí a dica. As outras coisas do RH que, pô, como eu sei que você é uma especialista em diversos subsistemas, né? Com certeza daria para conversar, acho que de quase todos eles com você. Quase todos. Tivemos aqui a sorte, então, a gente está conversando aí com a Fernanda a respeito de estrutura organizacional, porque ela realmente fez esse processo que foi muito importante para a cidade. Todo mundo que é de Brasília sabe dessa história, né, da privatização da SEB, da chegada da Neoenergia. Mas ninguém conhece os bastidores, né? Então vocês ficaram sabendo aqui em primeira mão, né, de uma forma muito rica, dos bastidores aí desse processo, né, de privatização, da criação dessa nova empresa, que muita gente nem sabe que existe, né, a SEBPES, sua filhota, sua quarta filhinha, Minha quarta filha, seu minha filha mais bebê. nova, meu bebê. Então, isso tudo eu espero que tenha sido, assim, extremamente rico para vocês, gente. E também eu acho que a principal questão aqui do Insidecast é tentar trazer a prática, né, do que vocês estudaram aí durante 4 semanas, né, toda a parte teórica que vocês pegaram. Eu espero que vocês tenham conseguido, linkar, né, perceber, o tanto que aquilo tudo que a gente conversou, principalmente nas aulas síncronas, nos vídeos que estão lá no AVA de vocês, né, tudo aquilo que foi comentado, realmente ele tá a prática está aqui posta, né. E a Fernanda trouxe exatamente esses conceitos que a gente debateu, então eu espero que vocês tenham gostado, né, dessas 4 semanas de estudo. E quem não é aluno do Inside, espero que vocês tenham gostado do bate-papo, né, trazer um pouquinho aí da experiência de um dos subsistemas de gestão de pessoas que o pessoal às vezes subjulga, né. Às vezes ele nem é tão valorizado assim, e é rigorosamente importante. A questão da estratégia que a gente discutiu bastante, né? Se você quiser ser aluno aí do Inside, clica aí na descrição do vídeo, né? Tem um linkzinho. Você vai cair aí num lugar para preencher um formulário super simples e você vai poder conversar aí com uma consultora de carreira, né? Para discutir os seus objetivos de carreira. O Inside tem esse diferencial que ele tem um acompanhamento, né, de uma mentoria de carreira, né? Não é só assim, não é só estudo aqui, né? Tem todo o acompanhamento de mentoria de carreira, de treinamento, de preparação para entrevista, preparação para o mercado. Então, realmente é uma instituição de ensino superior muito diferenciada e eu acho que vale a pena conhecer, gente. E é isso. Eu tô vendo que vocês estão bem na prática, e isso é muito bacana, porque eu sinto muito essa dificuldade quando a gente vai selecionar estagiários ou colaboradores que ingressam no mercado de trabalho na área de RH, principalmente na área para trabalhar com a gente nesse nível de assistente, né? Ou analista júnior, enfim, recém-formado. As pessoas sabem muito da teoria, mas a prática, né? Aquela coisa do o que eu preciso fazer agora, ou como que eu vou fazer isso aqui. Então, isso é muito bacana, quando você tem esse suporte já na sua formação. Parabéns a vocês, muito bacana mesmo o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado, Fernanda. Muito bom escutar isso de você. Bom, gente, então é isso. Boa noite. Agradeço demais. Tchau, tchau.